E aí, sei lá, podem acontecer coisas com ele também, né? E eu digo, não vai ter Eduardo Bolsonaro para proteger o Mota, não. A notícia é: Moraes dá jantar para a cúpula do Congresso e STF pós decisão de Eduardo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu um jantar para colegas da corte e integrantes do governo Lula e da cúpula do Congresso Nacional na noite da terça-feira, 18, 3 horas após negar a apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. O evento aconteceu no apartamento de Moraes, em Brasília, e contou com as presenças do vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Também passaram pelo jantar o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e outros 7 dos 11 ministros do Supremo. Luiz Roberto Barroso, atual presidente da Corte, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin, Cássio Nunes Marques, Luiz Fux e Flávio Dino. O evento foi organizado por Moraes para, supostamente, homenagear o Rodrigo Pacheco pela atuação como presidente do Senado entre 2021 e 2025. Já saiu da presidência do Senado há um tempão, né? Agora o jantar. Pô, mas no sábado, o senador mineiro, o Pacheco, tinha almoçado com Lula em Brasília, quando indicou que não queria assumir o ministério. O jantar, segundo relatos, adentrou a madrugada da quarta-feira. Além de parlamentares e ministros do governo e do STF, o evento teve as presenças de magistrados do Superior Tribunal de Justiça e do advogado-geral da União, Jorge Messias. Segundo relatos, a decisão de Eduardo de se licenciar da Câmara e ficar nos Estados Unidos foi mencionada em algumas rodas de conversa. Um dos presentes chegou a se referir ao filho 03 de Jair Bolsonaro como bananinha, provocando risadas de alguns presentes. Eu trouxe esse jantar aqui para vocês porque ele é precisamente a razão pela qual nós temos um establishment, essa é a definição do establishment. No mesmo jantar, na casa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, estavam Geraldo Alckmin, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, Paulo Gonet, Barroso, Gilmar Mendes, Toffoli, Fachin, Nunes Marques, né? Fux, Flávio Dino, Rodrigo Pacheco, Jorge Messias. É uma reunião da Corte das Corujas do Batman. Né? E o que leva pessoas em cargos tão diferentes a estarem no mesmo lugar discutindo o mesmo assunto, que numa situação comum nem seria pertinente para a maioria deles. Eu trago atenção porque estas pessoas, estes indivíduos, essas figuras, quase todas elas, não necessariamente todas, mas este grupo, essa Liga do Mal, essas foram as pessoas que deram o golpe de 2022 do establishment contra a vontade popular. Foi a união desses diferentes grupos que levou o Lula à presidência a despeito do movimento político majoritário no Brasil e que calou a boca de qualquer dissidência. E uns agiram por convicção, outros por conveniência e outros por intimidação. Eu não tenho a menor dúvida de que o Nunes Marques, por exemplo, está lá por intimidação. Eu não tenho a menor dúvida, não é por interesse, é por intimidação. E quantas dessas pessoas não estão lá porque têm o rabo preso, porque têm medo? Essa reunião é um misto de todos. A gente vai ver isso, inclusive, no caso aqui do Mota. Essa é a definição perfeita das pessoas que fazem parte do que se chama de establishment, né? Aqueles que estão estabelecidos no poder. E são exatamente essas pessoas que nós precisamos derrotar. Como que nós precisamos derrotar essas pessoas? Como que nós precisamos derrotar o establishment? Ora, através da cooptação, do convencimento e também da intimidação para que a gente possa restabelecer a liberdade no Brasil. São os 3 instrumentos que
eles utilizaram para cooptar parte desse establishment, que nós temos também que usar. E vejam quais foram as consequências desse jantar. Vejam, por exemplo, o Hugo Mota, que estava falando de anistia e agora está falando que não existe perseguição política no Brasil. O próprio Hugo Mota, que não existe jornalista censurado, que está tudo em um conto de fadas. A prova cabal está nesses 2 vídeos que nós vamos assistir agora. Esse primeiro do Hugo Mota antes do jantar, na casa do Alexandre, e depois a gente vai ver depois. Coloca o vídeo do antes aí, Brunão. Pessoal sobre o 8 de janeiro, anistia às pessoas do 8 de janeiro. Olha, primeiro o que aconteceu não pode ser admitido que aconteça novamente. Foi uma agressão às instituições, agressão inimaginável. Acho que ninguém imaginava que aquilo pudesse acontecer. Agora, querer dizer que foi um golpe tem que ter um líder, golpe tem que ter uma pessoa estimulando, tem que ter apoio de outras instituições interessadas, como as Forças Armadas. Não teve isso. Ali foram vândalos, baderneiros, que queriam, com inconformidade com o resultado da eleição, demonstrar sua revolta, achando que aquilo ali poderia resolver, talvez, o não prosseguimento do mandato do presidente Lula. E o Brasil foi muito feliz na resposta. O senhor não admite que foi uma tentativa de golpe? As instituições, elas se posicionaram de maneira muito firme. O Congresso estava funcionando na outra semana, o Supremo estava aberto, o Palácio do Planalto da mesma forma. Então, a resposta ela foi dada. Da mesma forma, você não pode, por exemplo, penalizar uma senhora que passou na frente lá do Palácio, não fez nada, não jogou uma pedra, receber 17 anos de pena para regime fechado. Há um certo desequilíbrio nisso. Então, a anistia alcançaria essas pessoas. Então nós temos que punir as pessoas que foram lá, que quebraram, que depredaram. Essas pessoas, sim, precisam e devem ser punidas para que isso não aconteça novamente. Mas entendo também que não dá para exagerar no sentido das penalidades com quem não cometeu atos de tanta gravidade. Muitas sensatez, né? Uma posição bastante sensata. Só que aí veio o jantar. E no jantar tem aquele puxão de orelha, né? Aquele calafrio. E a gente tem que lembrar, e a gente vai entender que muitos desses caras têm rabo preso. Né? E aí, nós temos o vídeo dele depois do jantar, Bruno? 40 anos. Não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. O quê? Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. O quê? Nos últimos 40 anos não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático? Não teve jornais censurados? Tipo Terça Livre, tipo Jovem Pan? Vozes caladas à força, tipo Alan dos Santos, Monarque, Paulo Figueiredo, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Ludmilla, Lins Grilo, Daniel Silveira. Não tivemos perseguições políticas? Não tivemos presos políticos? Quantos presos políticos o Brasil tem hoje? Eu acho que nós nunca na história do Brasil tivemos tantos presos políticos ao mesmo tempo. Simultaneamente, eu acho que nós nunca tivemos tantos na história. Segundo ele mesmo, porque uma coisa não pode ser verdade e não ser verdade ao mesmo tempo, né? Se na semana passada ele estava dizendo, 11h59, ele estava dizendo que as pessoas, que os julgamentos tinham sido exagerados, então essas pessoas, portanto, eram presos políticos. E agora não tem. Não tivemos crimes de opinião. Ora, segundo a própria Interpol, segundo o governo dos Estados Unidos, do Joe Biden, nós temos crimes de opinião no Brasil. Segundo o governo da Espanha, usurpação de garantias constitucionais, não mais, nunca mais. A frase dele continua: se hoje vivemos em uma nação onde a liberdade de votar e ser votado é um direito assegurado,
onde a expressão de ideias de pensamento é livre. Me responda você que está no chat, você acredita que o seu voto foi devidamente computado? Você responda aí no chat, não vou dizer você, vou deixar você responder. Ideias de pensamento livre, 61% dos brasileiros têm medo de se expressar nas redes sociais. Alguém dá um tapa na cara desse cara igual o Batman no Robin, meu Deus do céu. Devemos isso a homens e mulheres que não se acovardaram durante um período mais desafiadores desse país? A situação que a gente está é justamente por conta dos covardes. E quando eu digo que alguma coisa, alguma fatura foi cobrada, vocês imaginem se alguma fatura foi cobrada. Ah, mas Paulo, o Hugo Mota também teve apoio do Bolsonaro, você mesmo estava defendendo a validade. Eu falei, olha aqui, o Mota tem sido até agora um presidente parece adequado, cumprindo o que prometeu com o PL, a oposição. Mas é o seguinte, quem tem medo. E o tamanho do poder do Alexandre sobre essas pessoas é gigantesco. Basta um processo penal no STF para convencer o cara a defender tudo aquilo em que ele não acredita. E será que tem alguma coisa que o Supremo pode usar contra o processo contra o Hugo Mota? Bom, não sei. Assistam esse vídeo do Brasil Paralelo e vocês tirem as suas conclusões. Do prefeito de executar ele mesmo a obra. Eu acho que já com entendimento, Excelência, do acerto feito com o deputado federal Hugo Mota, já que a emenda era do deputado. Certo. Né? O senhor saberia dizer que acerto seria esse? Se o prefeito repassaria algum valor para o deputado? Segundo Nael me confidenciou que seria 10% que o deputado federal tinha cobrado para poder mandar essa emenda para ser executada essa obra. Certo. Essa obra é de valor de 784 mil e alguma coisa, 10% disso dá 78 mil. É isso? Correto. Ele até ficou chateado, Nael, porque disse que era uma obra que estava com os preços muito apertados, já que esse recurso vinha por meio da Caixa Econômica. Ele disse, rapaz, eu ajudei tanto esse deputado e ainda ele vinha me cobrar para mim um percentual para mandar um dinheiro para meu município está sofrido. Isso foi o que o prefeito me confidenciou. Ele chateado pela situação. Então, entre o presidente Bolsonaro, que está aparentemente ainda nas cordas, e o cara que tem o poder de mandar e de mandar no Brasil, inclusive mandar ele para prisão e botar esse tipo, porque isso é uma ponta do iceberg que a gente está vendo, para frente, não tem a menor dúvida. Eu não tenho dúvida para onde o Hugo Mota vai. O que eu posso dizer? Eu só posso dizer, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, que pode ser que o Hugo Mota também esteja entre a cruz e a espada. Porque neste ritmo ele vai ser conivente com a situação da perseguição política no Brasil. E aí, sei lá, podem acontecer coisas com ele também, né? E eu digo, não vai ter Eduardo Bolsonaro para proteger o Hugo Mota, não.